Eu gostaria de ler um texto bem conhecido mesmo, da igreja, segunda carta aos Coríntios, capítulo número 12. A partir do versículo 1, é uma visão celestial, né? Paulo tem uma visão celestial e tem um espinho na carne. E aqui, nesse texto, revela o poder da graça de Deus, é o tema da mensagem desta noite. O poder da graça de Deus. Vamos colocar o versículo de número 9, 12, 9, e na sequência da palavra a gente vai ler em outros textos. Toda a igreja pode ler comigo? Então ele me disse: obrigado, Deus, que todos nós aqui, Deus, sem exceção, necessitamos da tua graça, Pai. Não há, Deus, nenhum domínio próprio, não tem nenhuma técnica, nem estratégia que o crente possa ter que substitua a tua graça, Pai. O teu poder na nossa vida. A graça, Deus, que é em favor imerecido, a tua graça que nos dá força para continuar. Sem a tua graça, Deus, nós teríamos perecido já no dia de hoje. Mas o Senhor tem renovado nossas forças. Não há super crente, não há mulher maravilha, não há jovem super dotado de poderes. O que tem é a tua graça sobre nossas vidas, Pai. É o Senhor que tem sustentado a igreja. É o Senhor que sustenta Josias. Eu quero louvar a Deus. Ele ensaia com algumas limitações, mas não perde a alegria de fazer isso, Pai. Somente a tua graça, Pai. Porque, Deus, o crente sem a graça, ele passa a reclamar toda hora. Ele começa a murmurar. Ele não entende o processo. E passa a colocar a culpa nos outros. Esquecendo que o homem, por que se queixa tanto? Porque não se queixa dos seus próprios pecados. Que seja uma mensagem de revelação para a vida da tua igreja nesta noite, ó Pai. Para que todos nós, se há alguém no nosso meio que se acha superdotado, autossuficiente, possa ser quebrantado nesta noite, ó Pai. E entender que é o Senhor que sustenta, ó Pai. Se não fosse o Senhor, eu não vou me cansar de dizer, ora diga Israel. Israel não conseguiria, Pai, nem eu, ninguém aqui. Mas o Senhor tem sustentado essa igreja durante 28 anos. O Senhor tem sustentado Eliel com esse violão. A esposa dele no louvor. Sustentado os ministros dessa casa. É o Senhor que sustenta. Porque senão Deus às vezes dá uma agonia. Você não quer mais voltar. Mas dia após dia Deus vai em frente. Eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te esforço. Sou eu que te sustento na hora da tua agonia. Eu sustento com minha destra fiel. A fidelidade do Senhor tem nos sustentado aqui, ó Pai. Não, Pai, se não for a tua graça, não conseguiríamos, ó Deus. E durante todo esse mês, somos um. Eu disse, Senhor, como é isso? Eu fiz só a minha graça te basta, meu. Ouvimos que uma mensagem recentemente que nem sempre a unidade é sinônimo de vontade de Deus. Às vezes o homem se une para ser rebelde. Vimos na história da Torre de Babel uma união que não procedia das tuas ordens. Então nos dá sabedoria, Pai, para que possamos andar contigo e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Todos nós conhecemos um versículo, talvez nos mais conhecido, quando fala sobre a salvação. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, quando diz, pela graça, sois salvos, não é verdade? Mediante a fé, isto não vem, é dom de quem? De Deus. Então, nenhum estamos aptos ou temos capacidade de ser salvo. Nenhum. Eu nasci no evangelho, o que é que tem, irmão? Nenhum de nós, eu vou repetir, nenhum temos as mínimas condições de entrar no céu sem Jesus. Tem um hino do cantor cristão que diz assim, foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir.
Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer. Para o céu pela cruz irei. O apóstolo Paulo, muito famoso, a gente hoje fala, mas se a gente for ver a vida de Paulo, a gente vai ver que ele era um dos apóstolos mais humildes de Cristo, mais humilde. Você pode dizer, pastor, ele escreveu 13 cartas, a metade do Novo Testamento. Vou repetir, ele era o mais humilde, era doutor Paulo. Eu resolvi pregar Cristo e este crucificado. Eu não tenho outra mensagem, a não ser a mensagem de Cristo. E quantas vidas foram alcançadas com o testemunho desse servo, na hora da morte, ele dizia, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé é salvação. E faltou energia, do nada faltou energia, na igreja, e eu estava pregando, era um domingo à noite, e eu continuei pregando, impostação da voz mais um pouco, pela graça e a misericórdia de Deus, e a mensagem foi entregue. Posso dizer um amém, irmão? Amém. E Paulo, um homem de Deus, criado aos pés de Gamaliel, um teólogo, um dos maiores nomes de Alexandria na época, estudioso, muito competente, fariseu, mas achava que era muita coisa, até ele descobrir a sublimidade do amor de Cristo. E ele percebeu que não é nada. Nada sem Jesus, nada sem a graça de Deus. Ele percebeu que o evangelho que ele pregava, ele chamava o evangelho da graça de Deus, porque ele não tinha força em si. Às vezes, irmãos, passa o tempo, eu me lembro de um colega pastor que dizia, Samuel, depois de 5 anos tu vai ver, tu vai se sentir mais forte dentro da igreja, tu vai sentir mais ali conhecendo o público, e eu nunca aconteceu isso comigo, sempre me senti dependente de Deus, não sei qual a impressão que alguém está de fora sente, mas eu cada vez que subo aqui, eu digo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero somente te servir e glorificar e exaltar o teu santo nome na beleza da tua santidade. Irmãos, então como eu falei, Paulo, apesar do seu conhecimento, ele teve uma revelação que eu acredito que homem nenhum teve. Você já viu no capítulo 12, o versículo de número 1, ele começa a mostrar a visão celestial. Em verdade que não convém gloriarmos, mas eu passarei as visões e a revelação que eu tive do Senhor. Paulo teve revelação do Senhor, e ele disse, eu conheço o homem. Parece que Paulo está falando na terceira pessoa, ele está dizendo que é ele, diz, conhece um homem, e aqui era ele mesmo, e ele diz, esse homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, quem sabe é Deus, Deus o sabe, ele foi arrebatado até com o céu, terceiro céu, um céu mais alto, um lugar onde ele viu a sublimidade e o poder de Deus. Ele foi nesse lugar e ele ficou realmente alarmado com o que ele viu. O texto sagrado diz que se o tal homem, verso 3, se no corpo ou fora do corpo, não sei, quem sabe é Deus, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E de uns assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo sabia quem era ele, Paulo sabia realmente o que ele tinha feito na sua vida, o tempo que ele perdeu com a sua filosofia, com seus conhecimentos, com a sua linha farisaica, que achava que sabia mais do que todo mundo. E Paulo teve um encontro com Cristo. Então aqui nessa palavra, o tema da mensagem é o poder da graça de Deus. Nós estamos aqui por esse poder, irmão. Quem sustenta a igreja é o poder da graça do Senhor, é a sua misericórdia. E eu estava pensando sobre essa palavra, a graça de Deus, ela é de forma abundante no Novo Testamento. A gente vai ver ela em vários sentidos, mas sobretudo nas epístolas de Paulo. Mas esse termo, em nossa língua também, em português, é um termo belíssimo, é um sinônimo de beleza.
beleza, graça, esse nome de elegância, ou algum dito que provoca riso, achei graça, né? Nome de uma pessoa, não sei se você já conheceu alguma pessoa com nome Graça, eu conheci. Então aqui ele fala realmente essa questão, até agradecimento, simpatia, afinidade ou espontânea por alguém, achou graça. Mas na palavra de Deus aqui, apesar de tanto significado, o coração desta palavra, sem dúvida, aponta o favor ou um dom gratuito de Deus concedido por Deus ao homem. Lá no Antigo Testamento diz que Noé achou graça aos olhos de quem? De Deus. Favor, misericórdia. Acredito que Noé seja melhor do que alguém. Mas Deus deu graça para ele suportar tudo o que ele passou. É a misericórdia de Deus, você só está firme ainda, apesar da sua fraqueza. É Deus que está sustentando a minha vida e a sua. Não é porque existe em nós algo excelente, é a misericórdia de Deus, irmão. Alguém pode olhar até para você, achar você intocável, ali não peca, ali não erra. Ai de nós se não for a graça do Espírito Santo agradando a nossa vida, irmão. A igreja tem que falar a verdade, esse público tem que emanar a verdade de Deus. Vivemos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui pensando nesse tema, o poder da graça, falando de Paulo, justamente isso. Aqui fala de um dom gratuito de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, por todos aqueles que verdadeiramente creem no Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por meio da dolorosa experiência de Paulo, espinho na carne, muitas especulações sobre que espinho é esse. Aqui nós encontramos Paulo tendo um encontro com Cristo, uma forma dolorosa, uma experiência. Deus nos ensina que muitas vezes cumprimos a sua vontade, enfrentando as lutas do cotidiano. Eu nem sei como foi seu dia hoje. A gente às vezes nem conta, eu não conto para ninguém, ninguém precisa saber, mas tem uma coisa, você venceu, nós vencemos pelo poder e a graça de Jesus Cristo. Uns em curva se caem, tem gente caído, mas nós não levantamos, estamos de pé, só estamos de pé pela graça e a misericórdia do Senhor. Por meio de uma dolorosa experiência, um espinho na carne, Deus estava fortalecendo a vida do apóstolo Paulo, e ele disse aqui, lá no Salmo 90, e o verso 17 diz assim, ou seja, a tua graça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, Salmo 90, 17, a parte A. A força que precisamos para servir a Cristo emana da sua graça. Digam amém, irmãos. A graça, eu preciso de força. Quem aqui não já pensou em desistir em algum momento da sua vida? Dizer que não vai suportar, mas Deus está sustentando você até o dia de hoje. Eu não posso mais continuar. Então, nessa noite, eu quero passar para os irmãos que eu senti, Deus falou no meu coração. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E a gente precisamos viver debaixo dessa graça do Senhor, no domínio de Deus. Então, em primeiro lugar, graça é o coração do Evangelho. É a teologia da graça que o apóstolo Paulo fala totalmente, que ele não tinha condições. E aqui a resposta que Cristo deu à oração de Paulo revela que a sua graça nos é suficiente para combater as lutas do nosso dia a dia. Pela graça redentora de Cristo, conhecemos o amor de Cristo, do Pai, desfrutado na comunhão pelo Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, fala sobre esse assunto. Precisamos, querida igreja, meus queridos irmãos, discernir a graça de Deus de uma pseudo-graça. Entenda isso. A graça de Deus e uma pseudo-graça, e os irmãos vão entender, que existe no meio dos cristãos uma graça barateada pelo homem, que possui dois extremos. Eu quero falar desses dois extremos da graça, os liberais e os legalistas. Olha o que os liberais dizem sobre a graça, que exclui toda a responsabilidade do homem, alegando subjetivamente que a carne é fraca. Já viu esse texto? Mateus 26, 41, motivo para continuar no pecado? Diz que a carne é fraca. Isso aí, meus irmãos, é justamente os liberais, que o homem Deus conhece. E Deus quer apenas o espírito, porque ele é forte. Mas a nossa carne é fraca, eu peco, tu peca, e a gente continua no pecado. Isso aí não é a visão bíblica. Então a gente percebe isso, muitas vezes desprezando o poder transformador e santificador do Evangelho. Paulo mesmo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que a gente praticava já passou.
Tudo se fez novo na vida do crente, quando o crente tem um encontro com Cristo. O endemoniado de Gadara não ficou mais ali no cemitério, ele queria ir no barco com Cristo evangelizar. Se você está em Cristo, é uma nova criatura. Se você está em Cristo, não estou dizendo está na igreja, quem está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas mudam, a forma de pensar, a forma de agir, de se comportar. Então, em primeiro lugar, os liberais falam sobre isso. A carne é fraca e despreza o poder transformador e santificador do evangelho. Em segundo lugar, também a gente percebe aqui os legalistas, que abandonam a dádiva da graça, substituindo-a por um tipo de esforço humano, costumes, julgos de proibições e muitas vezes um exagero muito grande na sua denominação. A minha denominação é certa, é esse o ponto. O que é certo, irmão, é Deus olhando para mim com graça e com misericórdia e Ele tem nos sustentado. Então a gente tem que ter cuidado, tanto com esse liberalismo, como também com os legalistas. A graça de Cristo, sabe o que inclui? A sua boa vontade, diga amém, irmãos, a sua presença, a sua força. Não precisamos de mais nada para vencer o mundo, senão a graça de Deus em nós, em nossa vida. Somente quem reconheceu a sua debilidade, busca o socorro de Deus, e por Ele é fortalecido. Se você se acha forte, cuidado com isso. Eu reconheço que eu dependo de Deus. Quantos dependem de Deus aqui, irmãos? Nós dependemos de Deus para tudo. E é a graça dele que nos fortalece. Você só sabe aqui, Levi, só sobe aqui para cantar e tocar seu instrumento. É a graça de Deus. Você conhece alguém que deixou de fazer isso? É a graça de Deus que traz aqui você. Que essa graça nunca se aparte de nós. Porque você vai continuar vendo tudo errado dentro da igreja, começa a ser um legalista dentro da igreja e não quer nem mais frequentar a casa do Senhor. A graça do Senhor me basta. Todos nós temos que concordar com isso. Somente quem reconhece sua debilidade busca o socorro de Deus. Somente quem reconhece que Ele escolheu para ser diferente desse mundo, é que envergonha das coisas e do pecado. Na NVI, lá em 1 Coríntios 1:27, diz assim, Paulo declarou: Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, a fim de que ninguém se apoiasse em aparentes vantagens da carne, para ser salvo, mas unicamente pela graça e o poder e a misericórdia de Deus. Você só está aqui, eu vou repetir isso até o final, pela graça de Deus. É a graça de Deus. E Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes. Ninguém sabe se era problemas psicológicos de Paulo, por que ter perseguido a igreja. Ninguém sabe se era uma visão, alguma coisa na sua saúde. Ele era mensageiro do diabo, que dizia o tempo todo que ele não tinha condições daquela missão. Mas Jesus disse assim: a minha graça te basta. E aqui, meus irmãos, a gente vê o poder se aperfeiçoando na fraqueza. Quando a gente diz que é fraca, aí diz: você é forte, você não consegue, mas eu vou te dar vitória. Quantas vezes, situação na sua vida, fica pensando aí, que você diz: eu não vou conseguir. Seja de um concurso, chega de um negócio de trabalho, o que for, não vai dar certo. E Deus, pela sua graça, capacitou você e você suportou. Eu já ouvi alguém dizer assim: eu não sei como alguém vive com salário mínimo. Eu digo assim: eu não sei como alguém vive sem nada, aparentemente nada, porque Deus é providência, irmão. A gente sabe que Deus é que providencia, Deus abre porta, Deus dá escape, Deus faz milagre. E você mesmo sem trabalhar, sem ter nada, Deus me supre de tudo. Quem crê, diga amém, irmãos. Então não significa o que você tem no banco, ou o que você recebe, é a misericórdia de Deus. Salomão disse que viu o mal debaixo da terra, debaixo do sol. Alguém que tem e não poder desfrutar do que tem. E Deus tem dado graça para você desfrutar do pouco que você tem. Então a gente tem que agradecer pelo que tem. Muitos podem ter, mas não conseguem ter. Bendito seja o nome do Senhor. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoando na fraqueza. Sabe o que é que Paulo se refere aqui? Às nossas limitações e a nossa dependência que temos um do outro. Você depende do seu irmão, mas sobretudo de Deus. Sobretudo do Senhor, precisamos dele. Ele disse com toda a letra: sem mim nada podeis fazer. Quem julga ser autossuficiente poderá ser quebrantado por um meio de um espinho na carne. Percebeu isso? Quem acha ser autossuficiente pode aparecer de repente um espinho na carne. Você vai ver que não é nada. Nós vamos ver que não somos nada. Quando aparece um espinho, quando aparece um vírus, quando aparece uma gripe, quando aparece uma dor na coluna, quando alguma coisa que nos quebranta, você, e agora? Que um médico diz: eu não sei o que fazer, não tem jeito. Aí a gente se quebranta. Aquilo ali pode ser um espinho na carne. Você já orou, tirou o dinheiro que tinha lá, comprou o remédio, cadê ficar bom?
É a graça de Deus nesse momento na nossa vida. Quantos nesse momento estão com o espinho na cara, sem saber o que fazer? Eu não tenho mais o que fazer. Mas sabe o que isso vai acontecer na vida da gente? A gente começa a depender mais de Deus. Você começa a se ajoelhar mais. Você começa a se exaltar menos ou não se exaltar. E vai dizer, eu nada sou. Eu confesso que já vi muita gente, quando é acometido de um câncer ou outra enfermidade, dizer, o homem não é nada. O homem não é nada. Eu tive umas experiências muito fortes, que às vezes eu não consigo dizer aqui no púlpito, de como a gente, nossa carne, para nada serve, só a graça do Senhor, irmão. A gente não se exaltar muito. Você chega lá no cemitério, você vê situação, que vai ver, cadê a grandeza desse homem? Cadê a grandeza dessa mulher? Está ali. E todos puxando para um lado, puxando para o outro, que a gente não é nada. Mas a gente acha um momento da vida que a gente é tanta coisa, irmãos. E aqui Paulo aprendeu, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qualquer que Deus quer ensinar, empregar, Ele pode nos dar lições de humildade para completar nossa dependência dEle. Eu não sabia que isso poderia me tirar da rota. E Deus, às vezes, tira você uma coisa tão pequena, parece. Mas essa questão pode tirar a tua paz. E Deus, certa vez, Jesus disse para Pedro achava que era autossuficiente. Satanás me pediu para peneirar contigo. E eu não deixei. Para que tu não perdesse a tua fé. Deus tem impedido Satanás a mexer com minha família e com a tua. Com a nossa vida, para você permanecer de pé. Quando Satanás ia mexer com o Jó, ele fez, mexe até ali. Depois Deus restaurou tudo. Quero dizer que a graça de Deus tem um poder de restauração na nossa vida. Ele pode dar tudo de novo para você. Quando você reconhece que não é a tua capacidade, não é a tua boa leitura, sei lá, ou tua boa, sabe, raciocínio rápido, é Jesus na tua vida, é a graça dele. Como nós dependemos do Senhor, irmãos. Eu já estou no segundo ponto, quando Paulo, ele diz assim, Jesus fala aqui no versículo 9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados irmãos, Davi, para aquele gigante, não tinha condições. Mas Deus gosta disso. Deus gosta de humilhar quem pensa que é muita coisa. Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as que pensam que são. Eu achei interessante, qualquer, e Deus quer ensinar. A resposta de Cristo diante da fraqueza de Paulo nos revela um segredo. De confiarmos, triunfar, mesmo na necessidade, nas injúrias. No versículo 10, Paulo diz assim, olha o que é que Paulo diz, eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou o quê? Sou forte. A gente às vezes, sabe irmão, acha que quer levar vantagem em tudo, e às vezes você só acha que eu perdi, não perdeu não. Deus está contemplando a tua vida e Ele tem uma vitória para você. Senhor, eu não tenho capacidade, já tentei de tudo, eu não consigo. Passei a noite todinha pescando. E ele eram pescadores profissionais, todos os apóstolos ali, Pedro. Aí Jesus fez, lance a rede, meu filho. Foi nesse mar que você pescou, lance a rede. Ô irmão, naquele momento Pedro foi humilhado. O que é que um carpinteiro sabe de pescaria? Nada. Mas Jesus, lance a rede aí. Estava perto. Os barcos estavam distantes. Sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe. A rede quase que levava o barco a afundar. E Pedro disse assim, te ausenta de mim, Senhor. Eu reconheço, eu sou um pecador. Irmão, sabe quem é o pastor Samuel e você é? Pecadores. É a graça de Deus que nos habilita a continuar, irmão. Não é a tua religião, não é meu tempo de crente, não é que você 28 anos, isso é tudo, a gente conta porque é história. Mas é a graça de Deus que está sustentando a mim e a você. Não é meu tempo de crente, não é porque sou filho, neto de pastor. É a graça de Deus na nossa vida que está nos sustentando. Então, aqui a gente vê, nossa fraqueza se torna evidente diante dos espinhos. A gente vai ver, muitas vezes quando está visitando alguém que está, sobretudo, no leito da dor. Como aquela pessoa se humilha. Como acaba tudo, já não tem um perfume. Eu entrei numa certa vez para fazer uma visita, faz algum tempo, e quando eu cheguei naquele quarto, a pessoa que estava visitando ficou constrangida. Eu falei, pastor, dá um tempo aqui, porque o quarto está mal cheiroso. Cheiroso não, estava muito, muito forte o cheiro. E imagina essa pessoa que já me recebeu perfumada, me abraçando, recebeu o pastor todo arrumado, numa visita, com um quarto totalmente naquela situação. Bolsa estourada,
cocô por todo canto, pano sujo, e olhar para mim. Ele disse, a tua graça, Senhor, me basta. Isso é um ser humano, viu, irmão? Nem sempre você está cheirosinho do jeito que está agora, hoje, talvez. Depende da situação, acaba tudo isso. O homem não é nada. A carne fede ou não? Cheira mal. Cheira mal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então ele diz assim, olha, fraqueza ou astenia no grego, aponta para a fraqueza de um modo geral, debilidade física ou debilidade orgânica, serve também de figura para necessidade ou timidez. Em outra palavra, essa astenia, que é a palavra do grego para fraqueza, coloca em destaque nossa incapacidade de enfrentar certas situações e dá ocasião para o agir de Deus, além de nos tornar mais humilde. Eu já vi gente agradecendo pela carteira de motorista. Tem gente que nem, eu já fechei, eu tirei nota máxima. Pastor, eu passei, como foi que eu passei? E deu um culto de gratidão. Qual era o motivo? Tirou a carteira. Eu fui, na primeira vez que eu fui, passei. Nem liga. Irmão, nós somos muito orgulhosos. Que Deus dê graça a cada um de nós. Não é verdade, a gente faz isso às vezes. E esse irmão deu culto de gratidão. E toda vez que ele ia ler a Bíblia, ele dizia, eu aprendi a ler a Bíblia aqui. Agora eu estou lendo. Isso muitas vezes nos humilha. Porque se acha muito superior. Que Deus tenha misericórdia e a graça do Senhor aqui nos basta. Eu já quero partir para o final dessa reflexão. Mas olha o que é que ele diz aqui ainda. A nossa incapacidade da ocasião para Deus agir. Quantas vezes eu e você tivemos algo para resolver e não conseguiu de jeito nenhum? E outra coisa, e até agora não consegue. Sabe por que eu vou para a torre? Se eu não contei esse segredo, eu vou contar. Eu preciso. Todo domingo à noite eu vou para a torre. E peço algo a Deus na minha vida. Não é porque eu já passei o dia, já fui de manhã, já fui da tarde, fui para evangelismo. Depois da noite, que agonia é essa? Eu lá me jogo nos pés do Senhor. A tua graça me basta, Senhor. Alguém olha, não entende e fica falando. Se você não entender, é melhor ficar calado. Eu vejo irmãs, vai lá na torre e fica lá, e se ajoelha e chora, e conta a Deus uma história. Precisando do favor de Deus. A gente falou aqui que essa graça de Deus, em primeiro lugar, ela nos basta. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza. Mas em terceiro e último lugar, presta atenção nesse final que eu achei muito interessante. Precisamos do poder de Cristo para viver a palavra de Deus. Nenhum daqui, a começar do pastor, ninguém vive esse evangelho se não for a graça de Deus na nossa vida. Paulo disse isso, eu não consigo. Basta a tua graça. A gente tem o costume de exaltar muitas pessoas. Exalte a Deus, porque é Deus quem sustenta a mim, é Deus quem sustenta você, é Deus quem sustenta essa igreja. 28 anos é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, irmãos. Reconheça isso. Se não fosse, lá no Salmo 124, você nunca leu não? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Teve um irmão que perguntou, pastor, eu estou dizendo isso aqui com humildade, não foi um só não. Pastor, como é que o senhor consegue encher a igreja na quarta-feira? Eu disse, eu? Já sei, tem uns que brincar, né? Tem uma sopa para todo mundo lá quando termina, né? Você está dizendo que o pessoal está com fome? Não, é porque deve ter alguma coisa. Porque a igreja batista que eu conheço não acontece não. E eles brincam, mas é sério. O pastor da ordem que teve aqui, pastor Henrique, ele estava lá atrás comigo, teve um lanchezinho. Ele disse assim, todo mundo pergunta, Samuel, tu nunca respondeste. Como é que se coloca 200 pessoas daqui numa quarta-feira? Você sabe a realidade das igrejas? Muitas, eu não sei, irmão. Só pode ser a misericórdia de Deus fazendo. Não sou eu, muito menos o pastor Abisaí. É o Espírito Santo de Deus que faz algo, que inquieta você. Você nem sabe como é que está aqui, mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que você não é autossuficiente, que você não é bom demais, você precisa da graça. Aquele filho pródigo, aquele jovem rico achava que era muita coisa. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Jesus disse, falta-te uma coisa. Eu quero dizer, irmão, se não for a graça de Deus, o jovem rico cai, o mancebo de qualidade cai, só fica de pé quem tem a graça de Cristo na sua vida. O resto é enrolada. É Deus quem sustenta a sua igreja, é Deus quem sustenta a família.
É Deus quem sustenta a minha vida. Eu entrei aqui hoje, eu não vontade de me jogar. 26 anos que eu estava aqui num concílio. E Deus me aprovou, não sei porquê, a graça dele. E até hoje ele me sustenta. Eu subo e desço com temor e tremor. Só Deus faz isso na sua vida também. Você precisava ouvir o testemunho. Você pensa, é só vitória, é só vitória. É só a graça de Deus para sustentar a mim e você. Eu e Marisa vivemos nessa graça, Marisa. A gente vive na graça. Deixa eu dizer uma coisa a você. Aqui para encerrar. Em Cristo, ou por sua graça, podemos todas as coisas. Filipenses 4:13. Eu sei ser humilhado. E às vezes a gente é humilhado. Eu sei ser rejeitado. Tem gente que te abraça e beija e fala tanta coisa. Tem gente que faz, nem te ligo. E você segue em frente. Você não pode parar. Porque você olha para Cristo, o autor da nossa fé. Eu nunca esqueço de um pastor que dizia assim, ele era um deão, conselheiro de pastor. Ele disse assim, vai acontecer no ministério elogios. Quando eles vierem, reconheça que é Deus. Aí você coloca no pé, no altar, na cruz. Chega na cruz e pega aqueles elogios todinho que você recebeu e joga. Todos aqueles presentes, Jesus é o Senhor. Porque em outro momento vai vir crítica pesada. Gente que vai te julgar, que fala tanta coisa de você. Aí você pega tudo aquilo, leva para a cruz também. Tudo no altar de Deus. E Deus vai dar uma resposta em tudo isso na vida da gente. Por que Deus escolheu você? Você nunca parou para pensar isso, não? Logo eu, né? Só a misericórdia do Senhor. Não sei se você está sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse momento. Porque aqui eu falo a verdade e não minto. A gente não está aqui porque é bom. Bom só tem um que é Deus. É Jesus. Agora é preciso honrar a Deus. Pelo poder da graça de Deus, nós servimos ao Senhor com alegria. Tem gente que serve a Deus com má vontade, não dá bom dia a ninguém, dá bom dia a quem quer, dá paz. É todo fechado, todo fechado. Falta a graça de Deus. Ninguém merece o seu sorriso se não for a misericórdia de Deus que está sorrindo para mim e para você. Mesmo se a gente merecer. Em Cristo, ou por sua graça, podemos todas as coisas. Sendo fracos e nos esvaziamos de qualquer pretensa força humana. É o poder de Deus que nos leva a testemunhar com ousadia o Cristo vivo na nossa vida. É o poder de Deus. Senão você já tenha caído. Os apóstolos da igreja, lá em Atos 4:33, por favor. Bota aí 4:33 de Atos. Só para a gente ver esse versículo. Está terminando. Olha o que é que está escrito. Com gracioso poder, graça, né? Com grandioso poder, aliás, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E grandiosa o que, igreja? Estava sobre todos eles. Todos os apóstolos têm a graça. Todos os membros de EBT têm a graça de Deus, senão a gente não sorri, senão a gente não alegra. A gente fica com essa coisa, que a gente diga que é feliz, que nada, todo mundo não sei o quê. É a graça de Deus que está sustentando a nossa igreja. Sustenta a EBT. Pode ficar de pé, os irmãos, por favor. Pelo poder da graça, nós servimos a Deus com alegria, com gratidão e sempre com uma forma agradável. Hebreus capítulo 12, verso 28. Um dia que você não quiser mais servir a Deus, irmãos, peça a Deus que Ele transforme você. Não pense que Deus não encontrará alguém habilidoso como você, não. Vai encontrar muito mais. Essa habilidade que você tem foi Ele que te deu. Não pense que quando você deixar aquela classe, que você acha que é ali é a pessoa que responde, Deus vai mandar outro. Sabe uma forma que me chama muita atenção, Diácono Charles? Quando Saul pecou contra Deus, desobedeceu o profeta, e o profeta foi lá dizer que Deus não gostou, passou a madrugada sem dormir, o profeta Samuel, e quando chegou lá ele deu a desculpa dele. Aí ele falou, quer que eu escuto esse balido? Deus não mandou destruir tudo, Deus não queria que você ficasse com desporo. Ainda você poupou o rei, você é desobediente. Pois se você obedecesse, Deus ia confirmar hoje o teu reino. Mas você não obedeceu. Então Ele está tirando de você. E disse mais uma coisa. Está dando a alguém melhor do que tu. Sempre Deus vai botar alguém melhor do que o pastor Samuel, se eu rejeitar a obra dele. Tem alguém melhor do que você, acredite nisso. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. É Jesus que é melhor do que a gente. E é a graça dele que nos sustenta. E concluindo, igreja, curiosamente, e eu queria chamar a sua atenção para essa curiosidade bíblica, né?
As últimas palavras da Bíblia está em Apocalipse 22, 21. Coloca aí. As últimas palavras de Apocalipse, da Bíblia, encerrando. A igreja pode ler comigo? A graça do Senhor Jesus. Sem essa graça, meu irmão, o dragão, a antiga serpente, acaba com a gente. Só a graça de Deus nos mantém de pé. Por favor, quando lembrar do pastor Samuel, ore por mim. Eu sou sustentado por essa graça todo dia. Pela graça de Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Amém. Coloca aí, varão, terminou, mas coloca aí. 13:13 de 2 Coríntios. 13:13, 2 Coríntios. Desligou? Foi não, né? 13:13. Eu sendo você ler esse texto. Eu esqueci, né? A graça de Deus na minha vida, eu não esqueço. Era para ler. 2 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. NVI não, é na outra tradução que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos, uma feliz noite, uma noite cheia da graça de Deus.